Pessoal, tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa comunidade de perícia e consultoria tributária. Eu sou o professor Adalberto Vitor e estou aqui para iniciar juntamente com vocês a nossa aula de número 66 aqui da nossa comunidade. Hoje nós vamos abordar um tema que ele é bastante discutido, né, especial, que é o TUST e o TUSD. Ou seja, algumas tarifas, algumas tarifas, na verdade, né, que antes eram incorporadas aí às cobranças direcionadas aos contribuintes, incluindo nesses valores alguns impostos, e nós vamos hoje desmistificar esse tema e incluir aqui na nossa possibilidade de atuação, inclusive nós vamos incluir na nossa possibilidade de atuação esse tipo de análise. Eu vou até disponibilizar uma planilha para vocês que vai auxiliá-los nessas operações. Perfeito? Já que nós estamos começando aqui agora, algumas pessoas já estão aqui ao vivo e a cores conosco, e vou até registrar aqui na forma de dar um acolhido especial. Inclusive vocês vão até me desculpando aí, né? Eu estou aqui em uma recuperação de uma certa gripe ou crise de uma dessas ites aí, sinusite, rinite, algumas dessas situações. Então a minha voz é um pouco diferente, não estranhe, mas o negócio é o seguinte: o meu propósito aqui é realmente apresentar muito conteúdo prático e aplicado para vocês. Perfeito? Então já vai deixando aí de onde você fala, qual a sua cidade, de onde você está. Olha aqui, o Dr. Edson já está conosco. Perfeito, Dr. Edson está lá em Goiânia também, né? Cadeira cativa sempre está aqui com a gente. Dr. Ronivan está lá em Alfenas, em Minas Gerais. Olha só, muito boa noite, doutora Karine, doutora Thalita, olha só, doutor Henrique Severino, doutor Jair, diretamente de São José dos Campos, que bacana. Olha só, doutor Edenilson está lá em Boa Nova, na Bahia. Doutor Máximos está aqui conosco. Doutor Henrique está dizendo que está lá em Florianópolis, Santa Catarina. Pessoal, confirme para mim como é que está o meu áudio. O meu áudio está legal para vocês? O meu áudio tá bom, o meu vídeo também tá legal, ele tá minimamente aceitável, né? Se tiver tudo ok, fala para mim aí, para que eu possa já seguir com os nossos apontamentos. Meus amigos, hoje é a aula de número 66, realmente estamos avançando bastante. Para quem está aqui conosco há mais tempo, sabe muito bem que o conteúdo que é compartilhado é do campo de batalha, é útil para as nossas atividades diárias. Então, fica aí alerta a partir desse instante, já pega o seu papel, caneta, abre aquele seu bloquinho de anotações, separa a sua água, o seu café, para que nós possamos iniciar efetivamente aqui as nossas considerações, tá bom? E como sempre fazemos, se hoje é a aula de número 66, nós tivemos aí 65 aulas anteriores a essa, né, obviamente, onde nessas 65 aulas anteriores nós abordamos muita coisa. E eu vou aqui até mostrar para vocês algumas das coisas que nós abordamos, como você já vai ter a condição de observar por aí. Nas 3 aulas anteriores a essa, nós falamos sobre um caso referente ao ITBI, onde fizemos análise de uma sentença, onde dentro dessa análise dessa sentença nós tratamos sobre a decisão do STJ referente à base de cálculo do ITBI, onde apontamos aí a necessidade do próprio STJ, ou melhor, né, do que foi estabelecido a partir dessa decisão do STJ, que deveria ser utilizado o valor negociado, não podendo o município arbitrar valores maiores ao da própria negociação ou do próprio valor venal já incluso para fins de tributação, por exemplo, a título de IPTU, certo? Valor venal histórico. Então nós falamos muito sobre isso. Se você não acompanhou, recomendo que você vá até a aula de número 63 e já verifique essas informações. Na aula de número 64 nós falamos sobre quesitos de esclarecimento, quais são os principais cuidados, análises desses quesitos, como é que você deve verificar, qual a diferença entre quesitos de esclarecimento e os nossos quesitos regulares, quesitos comuns, o que é que você deve fazer, o que é que você não deve fazer em uma situação pericial que seja necessário você se manifestar ou responder alguns esclarecimentos, não confundindo esclarecimentos como meros propósitos de impugnar o seu trabalho.
Então existe uma linha tênue dentro desse contexto e aqui nós falamos sobre isso na aula de número 64. Tranquilo? E aí na aula passada, na aula de número 65, nós fizemos aqui uma análise de arquivos XML. Eu peguei o próprio arquivo, falei da necessidade de nós checarmos como é que funciona essa questão da composição dos documentos fiscais, importamos esses arquivos para uma planilha em Excel, mostramos como é que funciona essa estruturação da base de dados, e hoje a nossa aula de E nessa aula de número 66, nós vamos falar sobre perícias, olha só, em casos relacionados ao TUST e ao TUSD. E aí nós vamos, primeiramente, esclarecer o que é que significa essas duas siglas, né? O que é o TUST ou TUSD? Qual a sua função enquanto perito nos casos relacionados a esse tema? Como mensurar o valor a ser solicitado, forma da ser solicitado a título de ressarcimento. Isso é o que nós vamos falar hoje. Perfeito? Tranquilo, pessoal, para vocês? É o seguinte, né? Iniciando aqui os nossos apontamentos, já respondendo essa primeira perguntinha por aí, a bem da verdade, o TUST e o TUSD, tá certo? Que nada mais são do que, olha só, deixa eu ir respondendo aqui para vocês, e caso vocês tenham dúvidas sobre o que eu vou apresentar aqui, fala para mim nos comentários, tá certo? Olha só, TUSD e TUST significa tarifa de uso do sistema de transmissão, enquanto TUSD é tarifa de uso do sistema de distribuição. De forma que nenhuma dessas tarifas, nenhuma dessas duas tarifas devem, nenhum dos valores, né, dessas duas tarifas devem compor a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Tudo bem, pessoal, mas como é que funciona isso? Olha aqui comigo. O grande resumo, né, bem da verdade, é que nas contas de energia, inclusive ainda tem uma outra tarifa, né, ainda tem um outro elemento, além do próprio TUSD e do próprio TUST, certo? Ainda tem uma outra tarifa que se estabeleceu uma discussão, certo? Sendo que essa outra tarifa é uma tarifa, inclusive, da própria iluminação pública, aquela cota de iluminação pública, ela também não figura como sendo consumo de energia. Isso fez com que muitos contribuintes se manifestassem para solicitar uma exclusão desse ICMS que incide sobre o fornecimento de energia elétrica, onde anteriormente essa incidência ela incluía o próprio
a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de uso do sistema de transmissão, certo? Não é de hoje, né, a existência de ações sendo propostas no próprio judiciário, objetivando fazer essa exclusão da base de cálculo do ICMS dessas tarifas. E, inclusive, de outros encargos que são setoriais, incluindo-os indevidamente na conta de energia, né, das empresas. Isto porque os estados, eles indevidamente utilizam o entendimento de que nas operações envolvendo fornecimento de energia elétrica, a base de cálculo do imposto, olha só, é o valor da operação de que decorrer a entrada. E consideravam o TUST e o TURD sendo esses encargos inclusos, né, só pesados, nos valores das operações envolvendo os agentes do setor elétrico, os geradores, os transmissores, os distribuidores, incluindo no valor das faturas desses geradores, distribuidores e transmissores, incluindo na fatura desse pessoal, na verdade, o valor dessas tarifas na base de cálculo do próprio imposto. Ora, entenda comigo aqui, esses dois caras que nós estamos destacando, o TUST e o TURD, não são energia. Assim como a taxa de iluminação pública, vou até incluir aqui, tá bom? A taxa de iluminação pública, taxa barra tarifa de iluminação pública, também não é energia. Considerando que a base de cálculo para o ICMS nessas operações é apenas o que corresponde à energia, logo, tudo que era cobrado que além da taxa, ou melhor, além do próprio consumo e dos valores cobrados por esse consumo, não deveriam ser incluídos na base de cálculo para o ICMS sobre a energia. Se o ICMS é sobre a energia, não deve ser este imposto cobrado sobre o valor total da fatura. E aí vem outro cuidado que você também deve ter, que é o cuidado de que na apropriação de certos créditos, agora eu não estou me referindo a um trabalho pericial, mas a um trabalho de natureza. Opa, eu estou aqui, deixa eu ver se eu travei. Beleza? Na verdade, um trabalho de natureza consultiva, certo? É uma situação na qual você deve se atentar, no caso das empresas que estão no regime não cumulativo por PIS para COFINS, o valor correspondente à apropriação de créditos sobre o consumo de energia elétrica dos estabelecimentos deve ser também somente da energia, não da fatura toda que vem lá cobrando, né, dentre outras coisas, a energia elétrica. Perfeito? A doutora Thalita até trouxe aqui para a gente a informação, olha que bacana, diz que esse tema é novidade, né, para ela. Isso aí, doutora Thalita, estamos aqui inclusive para aprender bastante juntos, viu? Que bom, é novidade para você, então a gente aprende juntos, compartilha juntos e vamos inclusive avançando bastante com essa situação aqui, tá?